de Noronha que voa sobre a ilha. O dia é amarelo e o sol está marrom. Menina de Noronha, me diz onde é a tua praia. Me diz qual é a cor do teu batom. Primeira vez que eu venho aqui, Fernando de Noronha, venho a trabalho, né? Venho fazer um estágio da faculdade. Eu sempre tive um sonho de conhecer Fernando de Noronha e agora eu uni o útil ao agradável. Estou conhecendo e trabalhando, trabalhando num lugar que eu gosto e trabalhando no que eu gosto. Então, eu acho que a expectativa é das maiores. Bueno, espero descansar e ver o espetáculo da ilha, basicamente. Na verdade, a gente escolheu, né, o passeio aqui para Fernando de Noronha para nossa lua de mel, porque casais amigos nossos já vieram, falaram maravilhas e nós vimos as fotos. Então, aí foi o que a gente precisava para decidir o destino, né, da lua de mel. Isso aqui é um paraíso na Terra, né? Um lugar excepcional. Nunca vi nada assim no mundo. Quando eu vim aqui em 94, eu achei isso aqui o paraíso, né? Uma coisa maravilhosa. E agora estou voltando com toda a família novamente e continua maravilhoso, está super preservado. Acho que eles estão fazendo um trabalho bem legal de preservação, né? Fernando de Noronha é energia, não adianta estar te falando como é que é. Você tem que ver, tem que conhecer, tem que sentir na pele o que é Fernando de Noronha. É amarelo e o sol está marrom. Menina de Noronha, me diz onde é a tua praia. Me diz qual é a cor do teu batom. Quem sabe? Na verdade, eu não decidi vir para Noronha. Mesmo que aconteceu assim, porque tinha que acontecer. Eu vivia fazendo um circuito musical em João Pessoa, Campina Grande, e fazia muito barzinho também, shopping, essas coisas. E um empresário de São Paulo me viu cantar no Shopping Recife, gostou e me contratou para vir fazer shows aqui na ilha. Chegar em Fernando de Noronha, para mim foi difícil, mas ao mesmo tempo uma vitória, né? E apareceu uma oportunidade de trabalho para mim no Hotel Esmeralda, né, o antigo Hotel Esmeralda, que era o único hotel da época, depois de passar 7 dias ali no aeroporto de Recife, porque vindo de Natal, né, como potiguar que sou, e vim para trabalhar. Então fiquei no aeroporto 7 dias esperando uma oportunidade para embarcar para Noronha, que naquela época só tinha voo para Noronha vindo de Recife, e com isso houve uma certa frustração minha por não ter condições financeiras de ir para uma pousada ou coisa assim. Tive que ficar ali pelo aeroporto mesmo, esse período, né, esses 7 dias. Com minhas coisas, que eram 2 caixas, uma com minhas roupas e outra com uma TV, né, bem antiga, daquelas Panacolo, que para você mudar de canal era um botão que você rodava para lá ou para cá para sintonizar o canal que queria. Mas aquilo para mim era um bem precioso, porque tinha me custado um certo dinheiro, e a gente de família muito simples, muito humilde, quando adquiria uma coisa assim naquela época, dava muito mais valor, né, do que se dá hoje. Eu era enfermeira de um hospital, eu prestava assistência, e aí tive essa oportunidade de vir para cá para trabalhar com saúde pública, que é o que eu sempre gostei, fiz especialização. Eu estou aqui já há 21 anos e pretendo demorar mais uns 80, que é quando minha licença se acaba aqui. A minha chegada em Noronha foi, para mim, uma história bonita, interessante. Eu cheguei aqui em 93, imaginando um monte de coisa. Eu nunca imaginei que eu pudesse ficar num lugar como esse. Eu imaginava que eu ia continuar em Garanhuns, trabalhar no comércio, atrás de um balcão, ou ia ser militar. Não imaginava que eu ia ser um instrutor de mergulho num paraíso como esse, assim. E de lá para cá, só alegria nessa ilha. Depois eu saí do Hotel Esmeralda, fui trabalhar na divisão de limpeza urbana da ilha. Saindo da divisão de limpeza urbana, fui trabalhar no supermercado. Comecei lá como embalador de produtos, né? E saí desse mercado que
que até hoje existe, é um dos maiores mercados da ilha, como gerente geral. Saí do mercado para vir tomar conta aqui do meu negócio, da minha pousada. Vir para Noronha, você só tem a ganhar, né? É uma experiência ímpar, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Porque como é uma comunidade pequena, então nós temos assim, oportunidades de desenvolver uma série de trabalhos, de conhecer várias pessoas de vários lugares do Brasil. Aconteceu de uma forma muito assim impulsiva da minha parte, que eu sou espiritualista e aqui é um lugar muito energético, então eu resolvi mudar de vida. E simplesmente vendi tudo que eu tinha lá e vim construir a pousada e vim morar aqui. A questão de existir tantas pousadas domiciliares em Fernando de Noronha, nós temos uma demanda de fluxo de turistas, de visitantes, melhor dizendo, a Fernando de Noronha. Né? Apareceu essa oportunidade das pessoas transformarem suas residências em meios de hospedagem. Uma oportunidade que se tem de se ter uma qualidade melhor de vida, economicamente falando, né? Eu, hoje em dia, sou um homem assim, bastante dividido, porque eu tenho 8 negócios diferentes. Então, eu tenho que estar em Recife e viajando bastante, que tem nosso nome, nossa marca, nossa filosofia e não pode ser descaracterizado. A saudade existe, a vontade de ir em casa, de rever as pessoas, rever os pais, os irmãos, os amigos, né? Mas aqui existe um objetivo de ter assim, bens, de dar um futuro melhor para a minha família, de também ter um futuro melhor, né? De começar a construir alguma coisa para mim. Eu acho que todas as pessoas aqui tiveram oportunidades. Quem disser a você que não teve oportunidade não vai estar dizendo a verdade. Umas tiveram mais, outras menos. Umas aproveitaram melhor, outras pior. É um lugar bom para quem investe no seu negócio. Quem fica pegando o dinheiro que ganha e investindo em outros negócios, esse negócio não vai para frente. Agora, quem investe nos seus próprios negócios, dentro das suas características, da sua filosofia, com certeza aqui não tem erro. É um lugar que eu diria que é um dos melhores lugares do mundo para se ganhar dinheiro, para se trabalhar e principalmente para se viver. Desde quando eu voltei de Brasília, há em torno de 10 anos, trabalho como guia receptivo aqui em Fernando de Noronha. E o nosso dia a dia, ele é muito relativo. Nós fazemos trilhas, passeio de barcos, fazemos caminhadas, mergulhos também. O visitante, quando ele chega aqui em Fernando de Noronha, e até os amigos lá de fora, pensa que a gente aqui não trabalha. Então, assim, tem algumas pessoas que têm essa vantagem de trabalhar na praia. Mas eu, que trabalho dentro do escritório, eu passo até cerca de 3, 4 meses aqui em Fernando de Noronha e não piso nenhum dia na praia, porque eu não tenho tempo para poder fazer isso, nem final de semana, porque como a gente também não posso deixar muito tempo ósseo aqui em Fernando de Noronha, porque o tempo ósseo nos leva às drogas, então esse é um ponto muito difícil da gente também lidar aqui em Fernando de Noronha, então eu prefiro ocupar todo o meu espaço para que não sobre tempo para a gente pensar nessas coisas. Então eu trabalho de domingo a domingo, manhã, tarde e noite, então justamente, e não sobra tempo às vezes para lazer. Não tem nada para criança. Então, na verdade, o lazer aqui mesmo é a praia e só. Eu gostaria que tivesse um lugar que a gente pudesse ter um espaço cultural, não só esportivo, não só lazer, mas que abrangesse toda a população da ilha. A educação aqui em Fernando de Noronha é como em qualquer outro lugar, né? Tem seus pontos positivos e negativos. Aqui a gente tem um professor constantemente 24 horas. O professor que está em sala de aula, ele vai estar fora da sala, mas ele vai ter aquela ligação com o aluno sempre. Você encontra ele sempre no caminho, numa praia, no supermercado. E aí são essas vantagens que você passa para o aluno. A respeito de qualquer dúvida, você tira. E no continente é totalmente diferente. Você só vê o professor naquele momento de aula. Aqui a gente não tem um shopping, a gente não tem muita opção de lazer, né? Eu gostaria que tivesse um cinema ou um próprio teatro, porque para quem é adolescente, assim, não tem quase nada. Nós temos essa doença chamada neuronha, onde a gente fica neurose com Noronha, que é o encontro aí do nosso estresse local.
Essa Noronha acontece muito quando a gente encontra todo dia golfinhos, todo dia tartaruga, as mesmas praias, a mesma paisagem. O que modifica um pouco nessa Noronha só são as pessoas que vêm no dia a dia, né? Que são turistas diferentes, são pessoas, culturas diferentes. Temos que sair, senão a Noronha ela pega e petrifica no cérebro e ninguém consegue mais viver aí com essa Noronha do dia a dia. Quando você vem como turista, você quer ir para todas as praias, mergulhar o tempo todo, você tem o bar do cachorro, você tem a pizzaria, é uma novidade. No dia a dia, não, é complicado, porque você não tem um show diferente, são sempre os mesmos shows, o mesmo repertório, você não tem um cinema. Alguns vão para a praia mergulhar, pescar, eu prefiro ficar mais dentro de casa, né, junto com minha família, tomando conta dos meus cachorros, né, lavando roupa, tomando cerveja, fazer uma atividade bem diferente do que voltar aí para o mesmo lugar que eu passei durante toda a semana ou durante o mês todo. Vocês têm a Euforonha e quando vocês chegam na ilha, vocês ficam loucos, ficam eufóricos. Então, querem conhecer Noronha no cotidiano aí, de manhã, de tarde, de noite e, se possível, aí no mês todinho, uma semana e assim vai. A infraestrutura aqui em Fernando de Noronha é muito fraca, né? Muito, assim, ela está um pouco esquecida pela administração, pelo governo do estado. Porque quando o turista chega aqui em Fernando de Noronha, ele paga uma taxa de preservação ambiental, que é a TPA. Então essa taxa é voltada para a infraestrutura e serviços da ilha. Essa taxa não está voltando para fazer justamente valer essa situação. A pior parte que a gente tem aqui, infelizmente, é as nossas ruas, né, que estão esburacadas, os acessos em geral, tanto para quem vai para as pousadas, quanto para quem vai para as praias. Então, realmente, e quando chove aqui em Fernando de Noronha é um estado de calamidade, tem lugares que a gente não consegue nem passar. A coleta de lixo, ela realmente é um pouco precária também. Na baixa temporada, ela com certeza atende toda a população. Mas quando chega na alta, então a produção de lixo é muito grande, cerca de 10 toneladas por dia. O que não é reutilizado volta para o continente numa embarcação que traz o nosso abastecimento. No caso, o abastecimento é material de construção, enfim, não é alimentação. E esse barco ele só vem uma vez a cada 15 a 20 dias. Então o lixo ele fica sendo aglomerado aqui, mas a administração está tentando resolver essa situação. O que nos falta na questão da infraestrutura são as estradas vicinais, mas nós estamos com um estudo através, porque nós temos problema, nós não podemos, isso é um parque nacional, né? Nós fazemos também parte, aqui tem uma grande parte que é parque nacional, então não pode impermeabilizar as áreas, não é uma solução normal como você teria no continente. Então nós buscamos, através de estudos e financiado esse estudo pelo Prodetur, as alternativas possíveis, né? E já identificamos essa alternativa a nível da consultoria de estudos técnicos e vamos agora começar as estradas vicinais, que é para solucionar de vez a questão da infraestrutura básica da ilha. Você tendo a luz que está resolvido, a água que está resolvido, o problema que era um problema seríssimo na ilha, esse era o maior problema que tinha na ilha, e resolvendo os problemas das vicinais, você tem aí já, do ponto de vista econômico, já, eu diria, 70% caminhado bem. Eu gosto de morar aqui, mas as dificuldades aqui são muito grandes e assim, é difícil você morar num lugar que é muito burocrático, como é Noronha. A questão de você, a questão social aqui, por exemplo, tem muitas casas aqui que moram 10 pessoas de uma mesma família em uma casa de, sei lá, 3 cômodos. Então é difícil, você não, ao mesmo tempo que você tem a qualidade de vida, você não tem muitas vezes o conforto. Porque você pode morar, você, seu marido, mais 2 filhos em um quarto, entendeu? Então é muito difícil isso. Não é uma coisa que é fácil de você assimilar e de você se acostumar. Eu moro na casa dos meus pais, já sou casado, vou ter um filho agora há pouco. Então eu não posso ter um terreno justamente por causa dessa parte burocrática. Então o que é que eu fiz? Fiz vamos dizer assim, um puxadinho dentro da minha casa, fechei meu quarto, aumentei um pouco e pus a porta para fora, justamente pela essa dificuldade que a gente tem de espaço físico aqui na ilha. Então, a gente não consegue ter terreno
facilmente. A gente tem que entrar numa fila, tem os pré-requisitos que a administração nos impõe, e aí sim que a gente vai receber um terreno para poder construir. Mas não é tão barato construir aqui em Fernando de Noronha. Só de frete a gente paga um absurdo, praticamente um valor de uma casa no continente. Existe a dificuldade por conta da questão logística, né? Naturalmente, a nossa posição, localização, né, geograficamente falando, nos traz uma logística bastante complicada, né? E isso, essa distância, né, do continente para Fernando de Noronha faz com que determinados produtos encareçam um pouco. A gente tem que ganhar acima do salário mínimo, aqui ninguém ganha salário mínimo, sempre acima, né? Porque se você ganhar salário mínimo aqui, você não dá para sobreviver, né? Agora, a gente entende que isso é um preço que tem que se pagar para morar num paraíso como esse, né? A gente precisa de autorização para fazer tudo. Desde de alguma reforma que a gente precisa fazer na nossa casa, como trazer um veículo de fora. Tipo, para eu trazer um veículo, eu preciso comprar uma autorização. Não é comprar uma autorização, porque a autorização ela já vem com o veículo. No caso, assim, eu compro um veículo aqui em Fernando de Noronha, e aí para eu poder trazer um novo, ele só é no máximo 9 anos de uso, então eu tenho que tirar ele daqui e trazer um novo para Fernando de Noronha. Então essa autorização é caríssima, né? Um bug custa R$10 mil lá fora. Então ele aqui em Fernando de Noronha, ele chega a ter um valor estimado de 25 mil a 30 mil reais. O mesmo bug que a gente compra lá fora, justamente por causa dessa autorização. Temos problemas? Temos, porque não temos indústria de nada. Tudo vem do continente, até mesmo fruta vem do continente, né? Tudo que se diz respeito à alimentação vem de fora. Nada se produz aqui, nada se industrializa em Fernando de Noronha, com exceção de alguma coisa de artesanato, né? E isso faz com que os preços, né, naturalmente, sejam um pouco elevados. Alguns materiais, alguns equipamentos não tem aqui na ilha, então a gente precisa que isso venha de Recife ou de Natal para cá, né? Então, assim, existe uma série de coisas, mas que no dia a dia a gente realmente sofre com isso, mas que ao longo do tempo a gente vai administrando. Quando a gente vai atrás de suporte financeiro, linhas de créditos, a gente se depara com um problema que diverge com a questão constitucionais, né? Porque em Noronha, todos os empreendimentos, todos os prédios, eles são da União, né? Pertencem à União. O que nós temos é um direito de uso e ocupação, né? Então, quando a gente vai para o banco, que uma instituição bancária pede uma garantia real, a gente nunca pode dar como o nosso imóvel como garantia. Então, isso dificulta um pouco o próprio crescimento, né, do próprio pousadeiro, dos investidores locais, né? A gente tem uma dificuldade bastante gritante, que todas as pessoas que moram em Fernando de Noronha passam por isso, que é justamente em relação às passagens aéreas. Então, para quem quer vir para casa, sai para Recife, principalmente na alta temporada, que a gente recebe muito visitante aqui, então as companhias aéreas, uma das, ela reserva 8 assentos para os moradores, mas depois que vendeu esses 8, o avião pode vir vazio, eles não vendem mais que isso. E a outra companhia aérea, se tiver vaga, eles são vendidos a quantidade que tiver vagas para os moradores da ilha. Então a gente passa lá em Recife, a gente chega até passar a dormir no aeroporto. Tem gente que passa 2, 3 dias para conseguir uma passagem aérea para voltar para casa. Então esse para mim é o maior absurdo que tem aqui em Fernando de Noronha. Você querer voltar para casa e não ter como, porque a companhia aérea não te dá essa condição de você voltar para casa. Foi difícil me acostumar, viu? No começo eu chorava bastante, porque eu queria muito ficar aqui por causa do meu marido, óbvio, mas ao mesmo tempo eu já estava acostumada ao Rio de Janeiro, tudo na mão. Eu queria comer um pão diferente, tinha uma padaria do lado. Eu queria ir a um cinema, tinha um cinema do lado. E aqui não, aqui, primeiro, para tudo quanto é lugar que você vai, você tem que subir uma super ladeira, né? E segundo que é muito caro as coisas, então é difícil.
pessoas elas têm uma certa dificuldade, quando não tem esse especialista aqui, elas precisam viajar para Recife em busca de atendimento médico. A questão das gestantes, né? Pela falta de médico obstetra na ilha e também de médico anestesista, elas têm que viajar também para a capital para poder realizar o parto. Devido a esse fato de sair 2 meses antes, a gente realmente sai um pouco da nossa rotina, é o maior transtorno, porque para as pessoas que têm parente lá fora tem como ainda ter um apoio, mas para quem não tem que ter todo o gasto, né? É muito difícil para a gente que já é acostumada aqui em Noronha, apesar das coisas serem muito caras aqui em Noronha, mas a gente tem como controlar. Lá fora não existe isso, a gente põe o pé para fora, já está gastando o tempo todo. E então a gente acaba gastando mais do que aqui na ilha. No meu caso, eu disse que eu não ia embora. No 7º mês, já na consulta, eu informei para o médico que eu não ia embora. Ele já informou para a diretoria do hospital e daí eles começaram a me procurar. Eles ligaram para minha casa, marcaram uma reunião onde me mostraram todos os riscos que eu poderia passar. E mesmo assim eu disse que eu ia ficar. Independente de no dia eu ter que ir de salvo aéreo para Recife ou Natal, mas eu disse que eu ia ficar. E meu filho foi a última criança que nasceu aqui na ilha. Fazendo uma comparação com o serviço de saúde prestado aqui e o serviço de saúde que é prestado lá fora, em capitais, em outros municípios, né? Os moradores eles têm uma assistência de qualidade. Por quê? Rapidez no atendimento, né? Sempre tem especialistas médicos. Em contrapartida, as dificuldades elas existem, né? Porque em qualquer lugar do Brasil o Sistema Único de Saúde ele não funciona 100%. Nós trabalhamos para que isso melhore, que isso realmente funcione bem. Em termos da licença maternidade, devido a gente sair os 2 meses antes, já entra na licença esses 2 meses. Então, após o neném nascer, a gente só permanece 2 meses com o neném. Então, ele ainda fica muito dependente, ainda mama, é muito novinho, para a gente deixar e voltar ao trabalho. É bem complicado a questão. Por isso que, hoje em dia, as gestantes inteiras que moram aqui na ilha fazem de tudo para sair aqui já nas últimas, com 8 meses e meio, até mesmo com os 9 meses completo, para não afetar a licença maternidade, né? Ficar os 4 meses completos com o neném. O que motivou eu realmente bater o pé para ficar aqui foi porque eu ia ter que ficar lá só, sem meu marido e sem minha mãe, que era meu primeiro filho, então não tinha experiência, né? E também que estava começando a humanização no parto, e para mim isso não é humanização no parto, mandar uma gestante, tirar uma gestante do meio em que ela vive com a família para colocar ela para fora por conta de uma gravidez. Existe essa dificuldade de trazer profissionais para cá, né? Porque na maioria das vezes esses profissionais eles já têm toda uma vida construída onde eles residem, onde eles moram, né? Já tem seus empregos, já tem seus concursos, e aí fica um pouco complicado para que eles abram mão disso tudo e venham para cá, né? Porque aqui será um único vínculo, um único emprego. Então eles não querem abrir mão disso. Alguns abrem, alguns vêm, principalmente os que são mais jovens, que são recém-formados. Do 7º mês em diante ficou um médico, um obstetra, ginecologista obstetra, que ficou me acompanhando no 7º, 8º e o 9º mês. E aí, quando foi na semana do meu filho nascer, tinha na ilha esse obstetra que me acompanhou, um cardiologista, um clínico, tinha uma pediatra residente e um anestesista. Eu gostaria muito que nascesse em Noronha, justamente para não ter toda essa dificuldade. Eu acho que o problema deles não trazerem esses profissionais para cá é porque a partir do momento que você nasce num local, você tem direitos naquele local. Pela ilha ser pequena também e comportar poucas pessoas, mas e também eu acho que em último caso o custo de ter uma equipe aqui na ilha, que o custo não é barato. Estou ansiosa demais, né? Eu espero que seja tudo bem. Estou ansiosa em relação a ver o rostinho dele, como é que vai ser, né? Vai ser tudo bem, se Deus quiser. Na época, Noronha, na minha cabeça, era só um pedacinho escrito no papel Fernando de Noronha. Eu não sabia o que tinha aqui. Então, eu não sabia o que eu ia acabar fazendo aqui. Eu vim como
turista mesmo, vim conhecer. E chegando aqui eu falei, não, daqui eu não saio mais. A gente está no meio do oceano, assim, a gente é um pino aqui e exerce energias, né? É um vulcão, né? São os elementos todos da natureza estão constantes aqui, por exemplo, terra, fogo, água e ar. A gente é fogo, que a gente está num vulcão, a gente é ar e água. Então o tempo todo a gente está sendo, né, energizado por isso. Então qualquer lugar que a pessoa vá, pelo menos no meu caso assim, eu sinto a presença divina muito grande, assim, e isso está dentro de mim e me inspira mesmo. Assim. Eu gosto de morar em Fernando de Noronha por 2 pontos bastante positivos que muita gente queria ter em qualquer lugar do mundo. Primeiro é a segurança. Então aqui a gente pode deixar a chave do carro na ignição, a gente pode deixar o carro aberto sem problema nenhum, a gente pode sair à noite, qualquer horário que a gente quiser, que não vai ser assaltado. Então é justamente isso, é pela paz. E também não tem aquele trânsito infernal das grandes cidades. Esse é um ponto bastante positivo. E o outro é porque aqui em Fernando de Noronha eu sou o Ramon. Eu sou uma pessoa. E lá fora a gente é mais um, é um número. Então é justamente isso. Eu gosto de ser o Ramon e gosto que as pessoas me chamem assim. Em termos de qualidade de vida, não tem nem o que falar. Para o meu filho, até mesmo para mim, que eu trabalhava com produção de shows, era super estressada o tempo todo. E agora não, super calma, super tranquila, porque mudou radicalmente a minha vida. A minha vida em Fernando de Noronha, eu imagino que deva ser invejada por muita gente, né? Morar num lugar como Fernando de Noronha e ter como trabalho o fundo do mar é para muita gente inconcebível e para outros invejável, né? Trabalhar embaixo d'água, ganhar dinheiro para fazer isso. É engraçado porque até pouco tempo atrás a minha avó não acreditava que eu fosse mergulhador. Ela imaginava que eu estava procurando um tesouro, procurando petróleo. E eu falei, não, a gente leva o pessoal para mergulhar. Ela falou, tá bom, não precisa explicar muito. Eu até entendo que você mergulha, agora que alguém te pague para fazer isso, eu não entendo. Então aí, dessa parte que eu acho que dá inveja, né? Receber para isso, para morar aqui, trabalhar com isso. Olha, aqui é maravilhoso, assim, é uma escolha, né? Qualidade de vida, de sossego, entendeu? É uma coisa mais afastada daquele lado urbano, você presta mais atenção a olhar para dentro de si. Eu acho que isso aí é uma escolha de cada um. Eu amo esse lugar, assim, de coração. Quando eu estou embaixo d'água, eu não tenho problema nenhum, eu não tenho preocupação nenhuma, até porque eu estou em outro mundo, em outra situação, contemplando outra natureza. Então meus problemas desaparecem, as pessoas que eu conheço às vezes somem do meu pensamento e tudo que eu tenho naquele momento é a historinha do fundo do mar. O que está acontecendo, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho, o que eu tenho que tomar cuidado, são essas coisas. Noronha hoje é a minha história de vida. Eu não saio daqui nem enterrado. Ruínas da casa de um fidalgo português, retratos na parede, harpas eólicas, ventos do mar, anunciando novos rumos. A simplicidade dos móveis antigos, ferro de carvão, um bebo atrás de um peixe, o mar se faz canção, imensidão azul, horizonte infinito, mar. Casa de um fidalgo português, retratos na parede, harpas eólicas, ventos do mar, anunciando novos rumos. A simplicidade dos móveis antigos, ferro de carvão, um bebo atrás de um peixe. O mar se faz canção, imensidão azul, horizonte infinito, mar.